Oiê, eu sou a Kênia Moraes, futura Mr. Curling. Estou aqui nos Estados Unidos há menos de um mês. Tenho 90 dias para casar, ou senão eu serei deportada e terei que voltar para o Brasil. Esse é o visto K1. Se você nunca ouviu falar desse visto, esse é um visto de noiva. E quem pede esse visto é o cidadão americano. O meu noivo, da primeira vez que ele foi ao Brasil, em maio de 2023, ele me pediu em casamento, e assim que ele chegou aqui nos Estados Unidos, a gente já imediatamente começou a juntar todos os documentos que eles pedem para a petição inicial. Essa petição inicial, você precisa juntar uma série de provas que você tem um relacionamento de verdade, como fotos, conversas pelo WhatsApp, e-mail, enfim, tudo que você tiver que prova que você tem um relacionamento real com um cidadão americano. Você tem que juntar também os últimos 5 anos onde você morou, todos os endereços, todos os lugares que você trabalhou, se você já foi casado, a averbação de divórcios, se você tem filho, documentos dos seus filhos, é muito documento, é uma lista gigantesca de documentos. Tanto que nós demoramos um mês para juntar todos os documentos necessários e preencher a ADS, né? Preencher o documento para essa petição, a ADS inicial. Preenchendo a ADS inicial, ele contratou um advogado daqui, do país dele, para nos auxiliar, né? Já tinha contratado, ele tinha, na verdade, assim que ele egressou ao país dele, ele contratou esse advogado, e esse advogado estava esperando já que a gente juntasse esses documentos e enviasse, preenchendo a ADS inicial ali para ele dar uma olhada, dar uma conferida. Esse confere do advogado aí demorou mais ou menos 1 mês a 2 meses para ele finalmente protocolar o nosso pedido de visto. E ele só protocolou o pedido de visto quando ele conferiu, deu check por check em cada documento da lista e viu que estava tudo certo. Enfim, foi assim, ó, uma demora. Ali eu já tava assim, ó, o cúmulo da ansiedade, mas enfim. Foi pro Brasil em maio e voltou depois de 15 dias e a nossa petição inicial só foi protocolada finalmente em outubro de 2023. Em julho a gente conseguiu entregar todos os documentos para ele e ele fez a petição inicial. Essa petição inicial só foi aceita em outubro. Nós recebemos um e-mail com a aprovação do nosso I-129, que é basicamente o was approved, né? A aprovação do caso da petição inicial. Só em abril desse ano, 2024, que nós recebemos a carta de boas-vindas, que é quando se cria realmente o processo. E esse processo vai, né, no caso, passa para o consulado de imigração no Brasil, que é no Rio de Janeiro, né, que a gente chama de RDJ. Então, só em abril, 24 de abril desse ano, 2024, eu recebi o meu RDJ com o RDJ na mão, só assim com o RDJ na mão, a carta de boas-vindas que eu pude abrir, né, para poder pagar a taxa ao consulado e ter acesso à agenda de entrevistas. Com as taxas pagas e a agenda aberta, marquei a minha entrevista para junho, 4 de junho foi a minha entrevista. Fiz a biometria no consulado, mas em Brasília dessa vez, uma semana antes de ir para a entrevista no Rio, e uma semana antes de fazer a biometria, eu passei no médico do consulado também em Brasília, porque é mais próximo de Goiânia. A timeline aqui é: juntamos os documentos, terminamos de juntar e entregamos pro advogado em julho. Só em outubro tivemos o nosso I-129 e com a aprovação do caso. Abril de 2024, a nossa carta de boas-vindas
e em junho, a entrevista, finalmente. Só que aí o que aconteceu? Quando os solicitantes, um dos solicitantes ou os solicitantes já foram casados e divorciaram, a gente precisa dos documentos de divórcio original. Documento de divórcio original com cópia, certidão de nascimento, que a gente que é brasileiro não tem mais, né? Quando a gente casa, tem que ter. Então você tem que ir aonde você foi registrado para você obter. Gente, eu vou deixar aqui na tela, ó, a lista de documentos exigidos para a entrevista. E esse bendito aqui do documento de divórcio, ele tinha um notarizado que na pandemia estava sendo considerado original, mas como já passou a pandemia, então eles não consideraram mais original, mas era considerado original aqui nos Estados Unidos, não lá no Brasil. Então eu tive problema, né? Eles não aceitaram e, para minha infelicidade, viajei de Goiás para o Rio de Janeiro de ônibus 24 horas, porque de avião tava muito caro. E infelizmente, depois de preparar tantos meses para a entrevista, eu tive o meu visto negado. Só que quando se pede um visto K1, quem pede é o cidadão americano. E o visto não pode ser negado para o cidadão americano. Então, nesse caso, o que eu tinha que fazer basicamente era providenciar os documentos originais do divórcio que eles estavam solicitando. Era basicamente isso. Então, não foi negado, né? Ficou no administrativo. E isso eu fiz imediatamente quando eu liguei para ele e falei que tinha sido negado. Ele já correu na corte de onde ele havia se casado, em Las Vegas, e solicitou o documento original. Já me enviou de Las Vegas mesmo para o Brasil, né? No meu endereço no Brasil. E assim que eu recebi, imediatamente eu encaminhei para o Rio de Janeiro, para o Centro de Atendimento ao Migrante, do solicitante de visto, lá do Rio de Janeiro. E isso atrasou a minha programação ali uns 10 dias. Dia 24 de junho, né, eu tive o visto aprovado e já enviado para emissão para poder enviar para o meu endereço lá em Goiás, no Brasil. Então, eu falo que atrasou 10 dias, né? 10 dias a minha programação, porque uma das meninas que eu conheci pessoalmente, através desses grupos de visto K1, e eu a vi no dia da entrevista, né? A nossa entrevista foi no mesmo dia, no mesmo horário, e o dela foi aprovado ali no dia da entrevista mesmo. Ela chegou aqui 10 dias antes de mim. Então, a minha base de cálculo é essa. Enfim, essa é a história do visto K1. As vantagens do visto K1 é que ele não pode ser negado. Para uns, eu não sei se é vantagem ou desvantagem, você tem que casar em 90 dias, querendo ou querendo. E eu acho que o mais terrível, na verdade, do visto K1 é a longa espera, né? Porque quando você tem um relacionamento, envolve sentimento, envolve planos, projetos, sonhos, vida a dois, enfim. E você quer viver aquilo logo, você quer começar uma vida a dois logo. E você não pode. O que você tem é online, você tem que se contentar com online. E a gente fez dar certo da melhor maneira que a gente poderia, através das nossas ligações diárias. Todos os dias a gente dormia com o celular com a câmera aberta, a gente comia com a câmera aberta, a gente assistia com a câmera aberta. E assim, a gente fazia muitas coisas junto através de ligações. O que a criatividade permitia, né, gente? Enfim, joguei pra vocês agora aí, pra criatividade de vocês e ficar no pensamento de vocês. Essa é a nossa história do nosso visto K1. E agora eu tô aqui no processo pra casar, né? Tem 19 dias, eu acho que eu tô aqui. Tô já organizando o meu casamento. Meu casamento vai ser no dia 8 de setembro. Já tem a hora também, já tem o local, já tá tudo organizado. E tô na fase de escolher vestido, cabelo, enfim, tem outras coisas pra compartilhar com vocês. Mas é história pro outro vídeo. E agora eu quero saber, e aí, será que vocês suportariam até sair o visto de vocês? Encarariam um visto K1?